A paz do Senhor. Vamos mais para um devocional que tem como título: A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E o texto que nós vamos tomar por base hoje é Tito 2:11, que diz: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça do Senhor, ela trouxe a salvação a todos os homens, sem fazer acepção de pessoas. É, o pecado ele atingiu a todos, de maneira total, toda a humanidade. Mas Romanos 3:23 diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a todos que pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E a única coisa que nos aproxima novamente de Deus é Cristo Jesus, através da sua morte, que ele nos deu a graça. Então, a gente vê que Deus, ele ali encerrou todos debaixo da desobediência, que todos pecaram. E a gente, no capítulo 11, o versículo 32, diz: Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que todos, para todos usar de misericórdia. Então ele encerrou todos ali, mas ele usou de misericórdia para todos. Quando a gente olha, parece ruim ali o que aconteceu, mas o versículo, a segunda parte, ele diz: para usar de misericórdia para com todos. Então, Deus, ele usou de misericórdia para todos, mandando o seu Filho para morrer por nós, para sanar essa, essa terrível coisa que existe dentro do homem, que é o pecado. Né? Onde o pecado ele abundou, superabundou a graça. Então, Romanos 5:22 diz: Veio, porém, a lei para que as ofensas fosse abundasse, né? Superabundasse a lei. Mas onde o pecado abundou, superou a graça. Então, a graça ela é a responsável por nós chegarmos a Deus, porque Ele, como a gente falou no último devocional, que a graça ela é o presente de Deus e a fé ela é as mãos que pega esse presente que Deus nos dá para nós permanecermos fiéis a Ele. Então, nós estava no pecado, mas a graça veio sobre nós e nos libertou do pecado. E vamos ver duas coisas sobre esta graça, né? A primeira delas é que a graça se manifestou, e a segunda é que a graça ela é suficiente para todos. E a graça ela se manifestou em nos alcançar, alcançar a cada pessoa, a cada um. A gente vê em Romanos 5:6-8 diz: estando, porque Cristo, estando nós ainda mortos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu a seu tempo por nós. Nós ainda em pecado. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a gente vê o amor de Deus por nossas vidas, porque Cristo, mesmo nós estando em pecado, ele morreu por nós, porque ele sabia que cada um de nós ia ser liberto desta mazela do pecado, né? Então, a gente vamos ver aqui dentro desse ponto essa manifestação da graça que trouxe para nós duas coisas aqui profundas. Éramos inimigos de Deus. Então, todos, quando pecaram, eles se afastaram de Deus pelo pecado. Então, éramos inimigos de Deus. Então, não merecíamos este favor, não merecia favor nenhum. O que nós merecíamos era a condenação. Mas a gente vê lá em 1 Coríntios 1:21 que diz: Deus, em sua sabedoria, providenciou para o mundo nunca
entrasse pela sua sabedoria própria, através da sua inteligência humana. E então ele se manifestou e salvou todos quantos creram em sua mensagem. Esta mensagem que o mundo considera absurda e ridícula. Então, através da mensagem, através de Cristo Jesus, da palavra de Deus, nós fomos alcançados pelo poder de Deus. E ele diz que esta mensagem, para aqueles que não conhecem, é absurda, eles não entendem, mas o Espírito Santo é quem capacita o coração de cada um para que nós venhamos entender a palavra de Deus. O segundo aqui que fala fomos alcançados gratuitamente. Fomos alcançados gratuitamente por esta graça, não pagamos nada. Mesmo assim, a graça nos foi oferecida, como lá em Efésios 2:8 que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, não pagamos nada. Então, não é por mérito, é Deus que dá totalmente. Vamos ver algumas características dessa graça, que ela é infinita e perfeita. Então, meditar nesta graça, no amor de Deus, nos traz alegria, porque foi tudo perfeito. A gente vê Efésios 2:4, Deus, porém, é tão rico em misericórdia e que ele nos amou tanto, que ele nos deu dessa graça, porque ele é riquíssimo em misericórdia. E também ela concede o que não merecemos. Essa graça ela concede aquele favor que nós não merecemos, mas ela concede. Mesmo sem nós merecermos nada, o Senhor derramou desta graça. Tiago 4:6 nos diz: mas ele nos dá cada vez mais forças para resistir a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. Então Deus ele dá da sua graça, da sua força, do seu poder àqueles que são humildes, mas aos arrogantes ele não dá. Então nós temos que ser humildes na presença do Senhor para ele nos abençoar. Também ela nos constrange a viver em gratidão, em amor a Deus. O amor de Cristo ele nos constrange para a gente viver na presença do Senhor. Segundo aos Coríntios 5:14 diz: qualquer coisa que nós fazemos não certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Então, quando você vive governado por este amor de Cristo, pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo, ele vai nos capacitando para a gente viver da forma que o Senhor se agrada, não da nossa forma. Então, visto que cremos que Cristo morreu por todos nós, devemos crer também que já morremos para a velha vida que costumávamos levar. Então, quando você crê verdadeiramente em Cristo, aí você morre para a velha vida. Você não vive mais para si mesmo, mas você vive para Cristo. Então, isso é algo maravilhoso, né? Então, nós temos que ter a gratidão, a reverência e a entrega total ao Senhor, para que Ele venha nos abençoar, venha cada dia fazer com que a gente venhamos permanecer fiel à Sua palavra. Então, pela graça, Ele nos dá plena misericórdia, Ele deixa de aplicar o juízo e aplica o que? A misericórdia em nossas vidas. Porque nós merecíamos o juízo total, mas o Senhor, Ele aplica a misericórdia. Lamentação 3:22 diz: o grande amor de Deus nunca termina. A única razão por que não fomos completamente destruídos é a misericórdia de Deus. Para continuarmos aqui, vamos para o segundo ponto, que diz: a graça é suficientemente para todos.
A graça é suficientemente para todos. Como a gente vê em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, foi algo maravilhoso que Deus nos fez, mesmo sem merecermos nada, mas Ele nos deu. Então, a graça que se manifesta a todos os homens, como lá em Tito 2:11 diz, porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos gratuitamente. Você não compra, é grátis, é algo, é o presente de Deus para nós. E aqui ele revela duas coisas, que é a abrangência. Não é só para alguns, é para a família, é para quem você ama, é para quem te cerca, é para até os ossos secos, é para quem você também talvez possa até não gostar, mas é. E a gente temos que viver em harmonia, em amor uns com os outros. Então, lá em Ezequiel 37:4 diz: Então ele me disse: Profetiza a esses ossos secos. Diga-lhes o seguinte: ossos secos, ouçam a mensagem do Senhor. Então, se nós formos olhar, nós éramos assim, ossos secos, uma vida morta para Deus. Mas o Senhor manda os seus profetas, manda através da sua palavra, e a gente é reanimado, a gente é ressuscitado para uma nova vida. Todos nós, quando aceitamos a Cristo, morremos para viver uma nova vida. Por isso que nós, a palavra de Deus diz, morremos para o mundo. Temos uma nova vida agora em Cristo. E a vida que nós temos aqui não é para aqui, é para a eternidade. E a gente vê a graça, ela penetrar o mais profundo do coração. Que a gente vê lá em Hebreus 4:12 que diz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes. E diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela discerne dentro de nós o que nós devemos fazer ou não fazer. Então, isso é a graça de Deus que está sobre nossas vidas e transforma cada um de nós em verdadeiros servos do Senhor. Então, também ela traz a suficiência. Ela é suficiente. Então, o propósito é restaurar e redimir todos aqueles que creem. O propósito da graça é restaurar e redimir todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5:17 diz: quando alguém se faz cristão, ou quando se torna cristão, através do Espírito Santo que os chama, e tem aqueles que resistem, né? Ele torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. Teve início uma nova vida. Nasceu uma nova pessoa. Nasceu uma nova criatura. Então, ninguém ele está fora do alcance desta graça, deste amor de Deus. Todos estão ao alcance. Só basta crer. Então, por isso, não desista de ninguém. A gente não deve desistir de ninguém. Anuncie o evangelho, ainda que pareça que você está falando para a parede, pareça que a pessoa não quer. Então, continue falando, que um dia a graça do Senhor ela pode ser manifestada na vida daquela pessoa e ela aceite o poder do evangelho e mude de vida. Porque a palavra ela é plantada e depois aquela semente vai ser gerada. Se ela cair numa terra que não seja boa, ela pode morrer, mas se cair numa terra fértil, ela vai crescer e vai dar fruto. No 1 Coríntios 1 e 18 diz, porque a palavra da cruz ela é o quê? É loucura. É às vezes para alguns, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Ela é a presença de Deus
ela é o instrumento que Deus deixou para que nós viéssemos aprender dele. Então, nós temos que crer cada dia na presença do Senhor. Então, a graça, ela é poderosa para operar a transformação, para nos capacitar, para nos encher da sua presença. Tito 3:5 ele fala sobre isso. Então ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, como a gente já leu, mas por causa da sua bondade e compaixão, quando lavou os nossos pecados e nos deu a nova alegria de sermos o quê? Moradas do Espírito Santo. Então, ele nos abençoou, ele nos deu das suas bênçãos e agora nós somos morada do Espírito Santo. Para concluirmos, diz, lá em 2 Coríntios 6:1 e 2 diz: Exortai-vos também a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: Ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, o dia desse tempo aceitável chegou na vida de cada um de nós, Cristo Jesus. A sua graça para nos purificar, para nos perdoar dos nossos pecados. Então, a igreja ela tem que entender que essa graça ela já tem nos alcançado e também está disponível para a casa de cada uma das pessoas, para cada um que deseja crer em Cristo Jesus. Então, a gente às vezes pode até não perceber esta graça, mas temos que entender que ela é poderosa. Então, a gente temos que crer e anunciar. Então, se hoje você acredita, confia e quer viver esta graça e pedir por alguém da sua família, você diga: Senhor, obrigado pela tua graça que me salvou. Usa-me para alcançar outras pessoas, para abençoar outros, para que eles sejam cheios da tua presença e venham ser alcançados pela graça do Senhor. Que Deus ele nos abençoe e nos dê sabedoria para nós permanecermos firmes na sua presença. Amém.